Você está acompanhando pela Rede Brasil de televisão, RB Notícias Especial. Nós estamos discutindo o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro ao juiz da Vara de Curitiba, Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. A última questão que a gente enfocou aqui foi se isso não entregava de mão beijada, não é, uma arma para a oposição. Quer dizer, usar esse tipo de alegação, esse procedimento como uma desculpa de que realmente, não é, como uma indicação de que realmente o juiz Sérgio Moro tinha objetivos políticos, não é, ao exercer o seu papel como juiz da Lava Jato e, principalmente, condenar o ex-presidente Lula à prisão. O que é que você acha disso, Ney? Irmão, o doutor Arsênio disse uma coisa no bloco anterior que eu quero recapitular porque eu acho de suma importância. Ele disse assim: vocês sabem que ser ministro do Brasil, o que quer dizer é o seguinte, mano, enquanto o Moro for juiz, ele terá vitaliciedade, ninguém tira ele do cargo. Morre do juiz. Pode fazer carreira? Pode, claro que vai fazer carreira. Pode ser terminado no Supremo. Vai ganhar 30 pau por mês, 40 pau por mês. Tudo bem. Se ele continuar juiz em Curitiba, ele vai para a segunda instância do TRF4 em Porto Alegre, depois ele pode ir para o Tribunal de Justiça em Brasília, depois ir para o Supremo. Vai ser desembargador, depois desembargador. Agora, ministro da Justiça não tem promoção, malandro. Só ou fica lá ou cai fora. Segundo, Arsênio, ser ministro do Brasil é muito precário. A situação política muda a cada instante. Amanhã tem uma bruta crise, ele é obrigado a deixar o ministério. Aí largou o quê? A vida de juiz, por uma bobagem. Quem que garante a ele? Não, mas o Bolsonaro vai segurar enquanto tiver uma crise que interesse ao Bolsonaro. E acontece o seguinte, olha, a Gleisi Hoffmann, o próprio Ciro Gomes, o pessoal que acompanha o Lula, dizem que, olha, o Lula foi preso injustamente, e isso dito também pelo candidato do PT nesse segundo turno, não é? O Fernando Haddad. Tudo bem, até na última manifestação disse injustamente. Não tem nenhuma repercussão esse endosso. Ninguém vai brigar com o ministro da Justiça. Não é dizer, olha, eu não disse, não é exatamente Tudo bem. isso. Aí ele fala assim, a sentença que eu fiz do Lula está aqui. Ele foi condenado por mim, foi condenado pelo Supremo. Ele só foi absolvido na OEA. Mas, Onei, vejamos, no meio deste momento, vamos comparar. O Jair Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. O Haddad, 47. Nós tivemos, entre abstenção, nulos e brancos, 42 milhões. Portanto, nós temos um país dividido. Tá certo? Você nomear o juiz Sérgio Moro é levar a oposição para o palanque novamente. Claro, é provocar o terceiro sem turno. dúvida. Sem dúvida. O terceiro Sem turno. dúvida. Nós não precisamos, neste momento, nós não precisamos disso. Eu preservaria o Sérgio Moro para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O primeiro-ministro a se aposentar em 2020 é o Celso de Mello. Então... Depois tem o Marco Aurélio. Depois o Marco Aurélio. O The Guardian, dizendo aí no dia seguinte, olha aí, ó, juiz que condenou Lula para a prisão, né, foi beneficiado com um cargo do novo governo. Isso vai acontecer fatalmente. Sim, mas aí também tem um negócio. A Suprema Corte Americana tem 9, aqui tem 11. O último lá foi acusado de assédio sexual por 3 mulheres. 3 mulheres acusaram o cara de assédio sexual no Congresso. Ele tomou posse e vai tocar a vida. Não, mas já estão dizendo até agora que ele deveria se julgar impedido até na próxima audiência do juiz, do ex-presidente Lula. Não é? Ele devia ser julgado, considerado, não é? Um juiz... O certo aqui, irmão, o certo aqui me parece que ele continuasse. Agradeça ao presidente, falar para ele que ele gostaria de ser ministro do Supremo daqui a 2 anos, ou quando morrer algum ministro, porque pode morrer. Ou você acha que o cara que está no Supremo vai ter a vida? Ministro, eu costumo dizer isso, eu já dizia isso para o Evandro Lins e Silva. Ministro do Supremo pode ter Alzheimer, ministro do Supremo pode ter AVC, ministro do Supremo pode passar a vida na cadeira de roda, ministro do Supremo pode sofrer acidente e morrer, ministro do Supremo pode ter ataque do coração. Aí o cara fala, mas por que mau agouro? Mas que mau agouro?
As O lideranças. Teorizar Vasquez tinha plena saúde, respeito do país inteiro. Entra num avião com um amigo, cai e morre. Isso pode As acontecer. lideranças petistas vão afirmar, nunca na história deste país, nenhuma alusão lá ao ex-presidente, um juiz da instância básica, primeira instância, foi guindado ao Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu, nem. Não, mas aí o Arsênio vai me socorrer. A lei diz o seguinte... Não, a lei tudo bem. Notável saber jurídico e reputação moral. Não precisa ser nem juiz, para ser guindado ao Supremo. Mas, nesse caso, nenhum juiz na história do país, juiz de primeira instância, foi guindado ao Supremo Tribunal Federal. Vou dizer uma coisa, você que vai ficar estarrecido. Vai acontecer com o Sérgio Moro. Você e o Arsênio vão ficar estarrecidos. Vocês vão sair correndo daqui até Campinas. O Dias Toffoli formou-se em advocacia. Queria ser juiz de direito de primeira instância. Prestou concurso. Levou Não passou. Pau! Prestou concurso a segunda vez. Levou pau. Aí foi ser advogado do PT, o que não recomenda nada. Se você for advogado do JBS, recomendo. Mas como ele estava lá, irmão, eles botaram ele lá da Advocacia Geral da União, lá. Virou ministro. Hoje é presidente da casa. Mas o país era outro, Ney. O nosso guia estava lá. Lula estava lá com 80% de aceitação. Hoje o país está dividido. Quer dizer, ninguém chamou a atenção de uma forma tão veemente o fato de um ex-advogado do Partido dos Trabalhadores ser guindado ao Supremo Tribunal Federal. Isso passou. Não passou. O Congresso aprovou. Sabe o Congresso aprovou. Sabe por quê? Mas nós temos que concordar que a nossa sabatina no Senado... O negócio é o seguinte, uma o cara coisa chega lá... Ô, Armando, o cara chega lá, indicado pelo presidente Lula para ser ministro. Ninguém vai discutir com o cara, nem brigar. O cara quer ser amigo do cara que vai ser juiz. Mas o Brasil era outro. O Brasil era outro. Não é? O PT mandava no país, de uma certa forma. Eu digo isso no sentido figurado. Hoje, o país está dividido, como bem lembrou aí o Arsênio. Depois tem uma outra coisa, irmão. O Arsênio, ele se tornou famoso pelo trabalho, pela dignidade, tudo bem. Mas ele se tornou famoso no mundo inteiro como juiz. Vai jogar esse prestígio da lata do lixo para ser ministro da Justiça do Bolsonaro, que não leva a lugar nenhum. O que vai ser ministro? Se for ser ministro ou não ser ministro, o que vai levar? Veja, Ney, mesmo que ele faça um acordo com o Bolsonaro, fica um tempo no Ministério e depois vá para o Supremo, quem garante que ele vai ter lá uma imagem como ele tem hoje, uma imagem ilibada, sem qualquer tipo de mácula. Isso, o cargo de ministro da Justiça, ou qualquer pasta do Ministério, ele está sujeito, como eu disse agora há pouco, é como um técnico de futebol. Daqui a pouco ele pode cair. E aí, o Bolsonaro... O que nós temos que ver é o seguinte, a oposição vai ser ferrenha no Congresso. O Bolsonaro ainda não tem a maioria consolidada dentro do parlamento. Então, ele vai ter uma oposição muito forte. E ele tem propostas, projetos que ele vai ter que aprovar. A reforma da Previdência, tributária, enfim, a questão dos gastos públicos e tudo mais. Abrir um flanco com a oposição por conta do Sérgio Moro, eu penso que não é uma decisão sábia. Neste momento, eu acho até que ele blefou. Foi uma questão mais para dar discussão na mídia. E o próprio Sérgio Moro falou, não, obrigado e tudo mais, mas prefiro aguardar o momento. Depois tem uma outra coisa. Como juiz, ele é insubstituível. Não é que não tenha grandes juízes lá, tem grande... Mas o juiz com o porte, o prestígio dele, não tem nenhum no país. Ele vai abandonar isso para ser ministro. Ministro, qualquer bombom fica ministro aí, pô. Politicamente, no país, no momento político que o país vive hoje... Não é aconselhável. E Sérgio Moro é muito mais importante para a sociedade comandando, liderando a Operação Lava Jato, do que como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Perfeitamente. Pois é. Ney, Arsênio, a gente está chegando no final do nosso programa especial de hoje. Eu gostaria aí que o doutor Arsênio manifestasse aí a sua visão, o que é que o senhor espera realmente desses 4 anos de governo Bolsonaro. Eu espero, acho que o primeiro ponto é o que eu disse há pouco, é pacificar o país. O país está dividido, é o nós contra eles. A oposição, com esse discurso da resistência, é um discurso muito perigoso. E agora o Bolsonaro foi eleito, é o presidente eleito,
democraticamente, pela maioria dos votos. É o nosso sistema eleitoral e nós não podemos ter o terceiro turno. Então, neste momento, é pacificar o país e o Bolsonaro ser um presidente para o Brasil, para os 200 milhões de brasileiros. É isso que nós precisamos. Nós não conseguimos mais essa trajetória, essa discussão, nós contra eles, a esquerda contra a direita, tudo isso que nós estamos assistindo. Então, este é o primeiro passo que eu estou esperando do presidente eleito Jair Bolsonaro como ponto positivo. Obrigado, Arsênio. Ney. Eu assino embaixo o que disse o analista político, doutor Arsênio Rodrigues. Juntar os 43 milhões de um lado, de outro, 50 do outro, para fazer propostas de reforma e ter o apoio desta população para fazer as reformas. Se tiver que dividir 50 por um lado, 40 para o outro, 70 para o outro, não tem reforma que sobreviva. O Brasil hoje vive, uma situação, eu acho que nunca se verificou na história republicana. De um lado você tem 50% de comunista e do outro lado 50% de fascista, ou nazi-fascista. É uma simplificação grotesca, dentro do meu ponto de vista, horrível. De qualquer forma, meus amigos, agora só nos resta agradecer imensamente a atenção de vocês, prometendo que na próxima segunda-feira nós estaremos aqui, eu, o Ney Gonçalves Dias, a Camila Schmidt, com mais uma edição do nosso RB Notícias. Obrigado mais uma vez ao analista político Arsênio Rodrigues da Silva pela participação aqui no nosso programa. Um agradecimento todo especial ao nosso companheiro Ney Gonçalves Dias e até segunda.